Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, estamos aqui no Future Hacker novamente para ter um papo com o Sérgio Cavalcanti, super inventor, cientista. Nós tivemos já um primeiro episódio com ele para falar de inteligência artificial, singularidade. Tudo bem aí, Sérgio? Como é que tá? Tudo bem. Prazer estar de volta aqui com vocês. Show de bola, cara. Vamos agora falar um pouco da tua história, Sérgio. Acho que você participou de projetos aí muito legais, do Google Lunar, de projetos na África. Vamos começar a falar pelo projeto Google Lunar, que é um projeto de competição internacional. Conta um pouco esse projeto para nós. Bom, eu participei de um processo de seleção há muito tempo atrás, que era do grupo da Endeavor. Eu fui o primeiro empreendedor Endeavor selecionado no Brasil. E isso foi fantástico, porque nesse grupo você tinha investidores como Jorge Paulo Lema, Luiz César Fernandes, Beto Sicupira, Marcel Telles. Nos davam muito mentoring, a gente tinha muito acesso a mentoring com essas pessoas, mas eu terminei seguindo um caminho mais carreira solo. Fundei o Idea Valley, né, que é uma incubadora de tecnologia que fica dentro da Fazenda Marambaia, e a partir daí a gente passou a se dedicar muito à inclusão digital, participando do desenvolvimento da patente do Wi-Fi, depois do IMAX. Em um belo momento a gente já tinha feito o IPO, já tinha conquistado algumas coisas bastante interessantes. A gente perguntou, poxa, qual projeto a gente ainda não se envolveu, em qual área, né? Depois de 30 anos de inventoring, né? Eu não chamo nem de inovação, porque na nossa época a gente tinha que inventar as coisas para inovar depois, né? Hoje em dia você inova já com os building blocks prontos. Eu terminei participando de um processo de seleção do Google Lunar X Prize. É um projeto da Fundação X Prize patrocinado pelo Google e cujo desafio era posar um robô na superfície da Lua. Então nós passamos mais ou menos 10 anos dentro desse processo. Era um processo de seleção, a gente tinha que rodar o mundo inteiro, trocando informação, interagindo com grupos de pesquisa científica. Ficaram 5 finalistas, né? Eu projetei um sistema de um foguete movido a etanol e um sistema de robótico de robôs esféricos. Na realidade, a minha ideia era que esses robôs conseguissem ficar andando na superfície de Marte, porque tem vento, então eles não precisariam de motor como os atuais rovers que estão na superfície de Marte. Por mim, eles ficariam rodando infinitamente e mandando imagens para a Terra, gerando energia a partir daí e seguindo o vento ao acaso para a gente ter mais informações de baixa altura da superfície de Marte. E o projeto do Google Lunar X Prize, ficaram 5 finalistas, nós somos um deles. O projeto acabou sem um vencedor, mas a equipe israelense levou à frente e eles chegaram a mais ou menos 200, 300 metros da superfície da Lua. Por muito pouco, eles não conseguiram pousar lá. O projeto tinha algumas regras do tipo assim, o governo não pode participar com mais de 10%, do capital, ele tinha que ser empreendedorismo puro, a gente tinha que achar modelos de negócios nessa linha. Então, essa equipe foi à frente, né, captou bastante investimento de governo também, mas foi muito bacana, eles conseguiram chegar muito próximo da superfície da Lua. Acredito que a próxima missão deve acontecer antes de 2, 3 anos. Alguém com esse perfil empreendedor vai conseguir colocar uma nova bandeira na Lua. Eu acredito que caminha nessa linha. Eu imagino o networking interessantíssimo, né, que vocês criaram com esse projeto, né, de conhecer gente, né, do mundo inteiro com o mesmo objetivo, né? Assim, as equipes eram multifronteiras, né? Ou era equipe Brasil, equipe americana, como é que era? Inclusive, houve um prêmio, aproximadamente $100 mil, para a equipe que tivesse a maior diversidade étnica. Na nossa equipe, nós tínhamos chilenos, argentinos, africano, uruguaio, israelense. A equipe ela tinha uma bandeira do fundador da equipe, mas era extremamente incentivado a etnicidade, a multietnicidade, né, o pluralismo dentro da equipe.
Nós ganhamos esse prêmio, inclusive. E a interação foi fantástica, porque o Google abriu seus laboratórios assim, em último nível, né? Conheci o Google Tokyo Space Tower, o Google em São José. A gente tinha acesso aos projetos da NASA também, porque a NASA tinha alguns desafios. Por exemplo, a gente tem um mapa das coisas que estão perdidas na superfície da Lua, que era um documento confidencial, mas a gente sabe, tem martelo largado na Lua, tem foto da família que um levou e botou a foto da família em tal local. Isso está tudo georreferenciado e a gente recebeu esse material. A interação com a NASA foram 10 anos assim, de networking fantástico. A gente conheceu pessoas que estavam no programa Apollo. Foi um negócio fantástico. Foi, assim, deveria ser muito incentivado um projeto nessa linha. E aí, aproveitando já falando de espaço, você se inscreveu, né, no projeto de Marte, né? Eu sou um voluntário para morar em Marte. Teve um sorteio aí, né, quando começou essa onda Marte, e eu terminei me tornando um voluntário e aceito para morar na primeira expedição de colonização para Marte. Sou quase que um cidadão marciano. Eu tenho número, carteira de identidade, tem tudo. O negócio é organizado. O projeto se chama Mars One. Vale a pena dar uma pesquisada. E o bacana é que, assim, você tem um grupo de pessoas, né, da área científica e também de todas as áreas, pensando nos problemas que nós vamos ter lá. Eu por exemplo, estou trabalhando num projeto de robô para polinização. Não consigo ver o desenvolvimento da vegetação sem abelhas, sem os polinizadores. Mas lá não temos. Então, eu trabalho num projeto de robô para polinização e você fica com esse problema, assim, 24 horas na tua cabeça. Surge uma ideia, a próxima é daqui a 3 meses, mas você vai montando os building blocks, interagindo com as equipes que participam desse tipo de projeto. Então, hoje eu sou também um cidadão, eu teria um duplo passaporte, né? Um brasileiro e um marciano. Agora, Sérgio, aproveitando isso, você acredita que ela será habitável, Marte, daqui a uns anos? Você acredita nisso? Olha, eu acredito que nós é que somos os extraterrestres, certo? Nós somos uma espécie que vem mudando, procurando o local padrão caixinhos de ouro e nos adaptando. Se você parar para pensar, a espécie mais diferente de quase tudo que existe no planeta somos nós. Totalmente desarmados, de alguma forma de arma defensiva ou para ataque. Nós evoluímos de uma forma a se adaptar a qualquer ambiente. Então, eu acho que nós estamos de passagem nesse planeta. Esse planeta, uma hora a gente vai ter tecnologia para definir quantitativamente, chegou a hora do êxodo, que é histórico, inclusive, é um movimento histórico, e a gente vai ter que procurar um outro lugar. Acredito que teremos tecnologia para reiniciar, nem que isso implique em nós termos tecnologia para dizer nós precisamos jogar uma célula em Marte. Ou seja, eu não estou dizendo que nós vamos colonizar Marte ou outros planetas, outros habitats com o ser humano formado, mas a gente vai ter tecnologia suficiente para dizer, olha, nós precisamos jogar esse DNA lá e a história continua. Então eu acredito que vai ser assim, não acredito que nós vamos mudar o nosso modelo social atual para outro planeta, como foi em Perdidos no Espaço. Não, acho que a gente vai colonizar e expandir a nossa existenciabilidade dentro do DNA dessa forma. Separa um par de DNAs aí, meia dúzia, é assim que a gente consegue expandir a nossa raça. Que é o que acontece no planeta, né? Você tem América do Sul, África, você tem variações, adaptações ambientais que seguem nessa linha. Então eu acredito que quando a gente está falando de outros mundos, a gente não vai com o nosso corpo físico completo adaptado à Terra, não tem sentido. Você tem que mandar um genoma que seja capaz de respirar CO2, que é a atmosfera de Marte, não um genoma adaptado ao oxigênio, a 20% de oxigênio. Acho que é um pouco por aí que vai acontecer.
Só para aproveitar ainda um pouco do gancho do projeto Lunar, né? Você falou um pouco, né, dessa experiência de ter uma rede, né, de gente do mundo inteiro em cima de um projeto. Assim, entrando no ponto de vista de projetos e empresas, você acredita que esse pode ser um grande modelo de negócios? Quer dizer, de você descentralizar, tirar as fronteiras e você começar a criar empresas e projetos com pessoas do mundo inteiro em cima de metas ou projetos específicos, por exemplo, parecido com esse do Google Lunar. Você acha que isso pode ser uma tendência, quase um blockchain, um personal blockchain? Você acredita nisso? Com certeza. Esse momento aí de pandemia, nós desenvolvemos um grupo de 100 pessoas, aliás, do qual você também é um dos fundadores, para a produção de respiradores. Dos 1.800 projetos de respiradores no Brasil, 2 ficaram prontos, e são mais ou menos 100 pessoas que têm pouquíssimo contato entre si, durante esses 3 meses não se viram, e cada um fez o aporte dos seus 100% de capacidade, que eu chamei de a empresa instantânea. É uma teoria que eu estou desenvolvendo sobre formação e desconstrução de equipes, né? Mas eu acho que isso só vai acontecer nos grandes temas, nos grandes desafios da humanidade, como diz o Peter Diamandis, o próprio Raymond. Você tem grandes, enormes desafios na humanidade para serem resolvidos, e aí eles vão transpassar as fronteiras geopolíticas. Um grande exemplo disso é a velocidade com que estamos produzindo a vacina. Simplesmente o mundo se unificou, né, se uniu em torno de um único problema, graças à tecnologia. Quando a gente volta lá na peste negra, você não tinha sistema de telecomunicação, você não tinha rede social, você não tinha nem o debate. Bastava alguém ter uma diretriz, se aquela diretriz tivesse 100% errado, ia todo mundo para o abismo. Hoje em dia você tem um conjunto de diretrizes em debate, se usa cloroquina, se não usa, se usa outra metodologia, e o debate está aí, e por isso que a gente está convergindo, justamente por isso que a gente está conseguindo convergir para uma solução. Uma vacina que levaria 10 anos para estar pronta, hoje você já tem alguns países se preparando para a produção de lotes de 1 bilhão de vacinas. Então, eu acredito nisso. E no final das contas, todo mundo preservado, suas propriedades intelectuais estão preservadas. Então, eu acho que a frase "eu sou a blockchain" é uma frase que realmente cabe. Então, eu acredito que vai caminhar dessa forma. Não, e assim, eu não sei se todos conhecem desse projeto, né, do AirSafe, que é exatamente isso, né? Quer dizer, criou-se um grupo, né, de 80 pessoas. Até eu sinto muito lisonjeado de participar desse grupo. A gente criou um respirador, né, artificial com pessoas que ninguém se conhece, né? Assim, né? Se muitas poucas pessoas se conhecem, e foi um projeto de quanto? Foi 2 meses, né? Se eu não me engano. Olha, o primeiro protótipo rodou em 10 dias. Em 10 dias a gente já tinha um protótipo rodando, e a gente endereçou ele de forma... a gente trouxe médicos, e ele foi se estabilizando. A gente usou uma metodologiazinha que eu chamo de agenda divergente, ou seja, ao invés de começar um projeto discutindo tudo que as pessoas concordam, no que eu chamo de a empresa instantânea, a gente tem que discutir o que a gente discorda. Tem que passar uma semana discutindo o que a gente discorda. Depois a gente passa a conversar sobre o que a gente concorda, porque o processo de concordância ele é muito mais evolutivo, ele tem um ciclo darwinista de seleção natural, diferente das agendas divergentes. Mas o respirador ficou pronto em 10 dias. A versão industrial, mais ou menos 2 meses, e o maior desafio é muito mais regulatório do que tecnológico. É impossível aceitar que respirador seja um problema para a produção no planeta Terra. Assim, quem acredita que esse problema existe tá no nível de acomodação mental enorme. Então a gente resolveu praticar uma ginástica mental e falar, vamos resolver esse problema. Eu posso até não virar uma grande fábrica de respiradores, mas o problema está resolvido. Agora, dizer que há uma barreira tecnológica para a produção de respiradores, ventiladores para UTIs, isso aí é o mesmo problema com máscara. É inadmissível você dizer que faltou máscara no mundo. Essa rede conectada que a gente tem hoje, em termos de sociedade da informação, permite esse tipo de coisa. Da noite para o dia, todo mundo resolveu o problema de máscara.
Não vamos esperar governo, não vamos esperar ninguém. Um outro começou a estudar, viu que não fazia sentido aquele conjunto de informações que estavam sendo passadas por grandes veículos de mídia e acabou, eu faço a minha máscara. Acabou, se não tem para vender, se sumiu, se custa 10 vezes o preço, eu faço a minha, pronto. E estamos conseguindo controlar aí a expansão do problema. Perfeito. E, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que, por exemplo, até usando exatamente esse exemplo ainda do Covid, né? Você acha que entrando na teoria da conspiração, né? Você acha que é possível uma manipulação nisso em cima de uma guerra comercial? Você acredita nisso? Ou isso é uma ficção, efetivamente? Olha, eu tenho duas teorias sobre isso, né? Quer dizer, a primeira é aceitar o fato natural, o caso natural, não vamos chamar de fato, o caso natural, e acreditar que todo mundo é bonzinho, e, enfim, certas coisas não aconteceram e pronto. A segunda é que eu não consigo ver, do ponto de vista biológico, eu acho muito difícil um salto interespécie, porque o coronavírus, ele está descoberto desde 1935. E se você for numa clínica veterinária hoje e pedir uma vacina para coronavírus, o seu cachorro tem. Então, eu acho muito difícil um salto interespécie sem passar pelo macaco. E a gente não tem notícia do coronavírus no macaco. Então, ele chegar na espécie humana fazendo uma adaptação tão distante, certo, dos seus hospedeiros principais, eu acho bastante improvável. Mas, aceitando algumas teorias sobre a origem da vida, de que foram aminoácidos que vieram do espaço e esse tipo de coisa, eu acredito que pode ser uma contaminação extraterrestre também. É uma inflação viral e que levou a uma mutação ou uma adaptação de um vírus existente, que estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e terminou se adaptando à espécie humana de uma forma direta. Mas esse salto interespécie que começa lá no morcego, na história da sopa, isso eu não acredito, não. Se me apresentarem o primeiro macaco contaminado com um vírus intermediário fazendo essa transição, aí eu já fico dentro de um ciclo darwinista de adaptação, mas esses ciclos muito acelerados não existem na biologia. A evolução biológica ela é muito tentativa e erro. Essa é a discussão do ponto da singularidade, né? A gente parou de evoluir biologicamente para desenvolver o córtex. Então a gente evolui em software. Então essa evolução física, biológica, eu acho que ela é cada vez mais lenta e cada vez mais abandonada pela natureza. A natureza optou por desenvolver um cérebro. Eu acredito que é mais por esse caminho. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do segundo bloco dessa entrevista super legal com o Sérgio Cavalcante. Um papo legal pra caramba. E a gente logo mais agora vai pro terceiro episódio. Abraço! Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.